Som. Boa noite a todos, graça e paz, que alegria, que honra estar aqui hoje. Muito obrigado, pastor Alex, Beto, Christian. Nós conversamos há alguns meses atrás sobre esse livro. Passei lá algumas indicações para o irmão e gostaria de agradecer a liderança da igreja. Nós estamos aqui nessa noite para um congresso de homens, um encontro de homens, mas para mim é mais do que um encontro, é um culto a Deus. E homens, como foi dito no início, que pararam os seus compromissos, as suas agendas, deixando as suas responsabilidades, as suas famílias, para estar aqui por algumas horas. E o que isso nos diz? Também foi dito no início. Você decidiu hoje estar aqui diante de Deus. E isso já diz muito sobre quem você está buscando ser. E isso tem tudo a ver com o nosso tema hoje, homens mais parecidos com Jesus. Identidade que gera missão. Nós estamos falando, o nosso tema é o título do livro, Homens Mais Parecidos com Jesus. E eu quero dizer para você uma frase que vai nos acompanhar nessa noite, do início ao fim. Sem identidade não há missão. E sem Cristo não há identidade. Deus é quem define a verdadeira masculinidade na pessoa de Jesus. Homens de verdade se parecem com Jesus. O nosso encontro, a nossa conversa hoje, baseia-se em alguns trechos do livro, algumas reflexões sobre o livro. Esse livro que inclusive já foi sorteado. Se você ainda não tem, adquira, é um livro excelente. E creio que alguns irmãos estão lendo, já leram, estão estudando. E realmente é excelente. O pastor Davi, ele tem um trabalho específico com famílias, com casais, com homens, com mulheres. Então, ele tem muita propriedade nesse assunto. Ele tem outros títulos, também direcionado para homens. E realmente é um livro excelente. Eu já fui apresentado, mas eu queria falar um pouquinho, brevemente, sobre a minha trajetória. Meu nome é Daniel, eu sou casado com a Milene, tenho 2 filhos, a Giovana, 20 anos, alguns já conhecem, do acampamento, do UP, e o Arthur, que está me acompanhando, 14 anos. Eu sou formado no Seminário Batista Logos, em Teologia, agora Faculdade Batista Logos, e eu estou servindo atualmente o Senhor e a sua igreja em 2 frentes. Eu trabalho hoje, o meu enfoque principal é o aconselhamento bíblico, uma área em que eu me especializei, estou ainda estudando, fazendo cursos, fiz já a pós-graduação do Logos sobre aconselhamento. Também estou envolvido com a Nutra, que tem um curso também de aconselhamento com o mesmo nome. Hoje eu trabalho na divulgação dos livros da editora Nutra, que são direcionados para o aconselhamento. Então, onde eu vou, eu levo os livros, foi autorizado, tem alguns exemplares ali embaixo, que são direcionados. Eu selecionei apenas alguns específicos para homens. Não é o objetivo vendê-los para ter lucro, enfim, é para realmente o benefício de uma boa leitura que você pode estar usando para você mesmo, ou para você estar ajudando alguém, ou até para presentear alguém.
Eu trabalho com aconselhamento de casais, aconselhamento de jovens, aconselhamento de adolescentes, pensando nos casais, pensando nos jovens, pensando nos adolescentes. Nós temos nos preocupado hoje com tecnologia, com os transtornos e também tantos outros sofrimentos relacionados aí à vida moderna. O meu propósito sempre é falar sobre um jeito sério de ler a Bíblia e em viver segundo as Escrituras. Ao mesmo tempo, tendo aí um olhar para a vida moderna, para o mundo em que a gente vive. Também estou envolvido, por fim, com o trabalho masculino. Atualmente eu sou vice-presidente da UBRESP, que é a união do nosso grupo, a União de Homens Batistas Regulares do Estado de São Paulo. E nós temos aí divulgado nas igrejas. Hoje aconteceram alguns encontros regionais. Nós estamos incentivando as igrejas que não têm um grupo de homens a se organizar. Então fico muito feliz pelo congresso. O regional da UBRESP está acontecendo aqui hoje. E muitas igrejas não têm um grupo de homens reunidos. E é tão importante, a gente vai ver isso hoje. A importância de nos reunirmos, de assumirmos o nosso papel. Há menos de um mês, eu estava numa igreja, falando para um grupo de homens, um bom grupo de homens, num aniversário de 68 anos do grupo de homens da igreja. Então, que esse seja o primeiro congresso aí de muitos. Até o ano passado, eu estava envolvido no ministério em 2 igrejas. Na Igreja Batista Vida Nova, lá no Jabaquara, no mesmo prédio do seminário. E fiquei o ano passado todo ajudando ali a igreja conhecida aqui dos irmãos, a Igreja Batista ali do Jardim Remberg. E tem conhecida dos irmãos, temos irmãos aqui presentes. E foi uma bênção. Mas esse ano de 2026, nós decidimos como família, debaixo de muita oração, nós estamos num ano aí não envolvidos com esses ministérios. Estamos num ano que estamos tentando que seja um ano mais ou menos sabático, para descansar um pouco, estudando bastante, lendo bastante. Mas na verdade nós estamos planejando nos próximos meses, até o final do ano, nós estamos nos mudando de São Paulo para a cidade de Santos, aqui na Baixada, pertinho. E gostaria de pedir que os irmãos estivessem orando por nós, por esse projeto. E, por fim, queria mais uma vez agradecer por estar aqui com os irmãos nessa noite. Eu quero te convidar a acompanhar na leitura que eu vou estar fazendo em Efésios, no capítulo 4, no versículo 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu fiz um recorte de apenas um versículo, de uma perícope aí do versículo 6 até mais ou menos aí, o versículo 7 até o versículo 16, para destacar, para nós conversarmos apenas nessa noite, nesse versículo. Mas antes nós vamos pedir mais uma vez a direção do Senhor, vamos orar pedindo que Ele nos conduza nesse tempo. Obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa noite, nesse culto de adoração ao Senhor. Agradecemos a Ti por cada um presente, louvamos o Teu nome, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua graça infinita na nossa vida. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza, ó Pai, na meditação desse versículo de Efésios, para que nós sejamos homens mais parecidos com Jesus. Nós Te agradecemos e pedimos isso ao Senhor, e fazemos isso no nome de Jesus. Amém.
a perfeita varonilidade. É bom ver Paulo com toda a sua eloquência, um versículo com palavras tão bonitas como essa. É identificado como o pleno conhecimento do Filho de Deus. A ideia aqui, nós vamos falar um pouco isso hoje, não é apenas de conhecimento intelectual, mas prático. E aí ele continua o versículo, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Significa o quê? Que um homem de verdade se parece com Cristo. Paulo está nos dizendo nesse texto que existe um padrão de homem. Que esse padrão tem um rosto. E esse rosto é o de Cristo. Muito mais importante que a maneira pelo qual o mundo ao nosso redor possa descrever masculinidade. O Beto falou isso no início. Nós estamos sendo bombardeados hoje de como devemos ser, como devemos agir, um conceito, um modelo. Mas nós precisamos entender como Deus o faz, como Deus vê a maneira como nós devemos ser. Como Deus descreve a masculinidade. É isso que nós vamos ver. Nós vivemos num tempo em que até as questões mais fundamentais da existência masculina se tornaram motivo de conflito. Tem muito conflito sobre esse assunto, sobre masculinidade hoje. E o inimigo, ele não precisa convencer o homem a se tornar mal. Não precisa. Basta convencê-lo de que ele não sabe quem ele é. Você já pensou nisso? É só nos convencer de que não sabemos quem somos. Quem eu sou como homem. Porque se o homem não sabe quem é, ele nunca vai saber o que ele precisa fazer. Talvez o maior problema do homem hoje não seja falta de força, não seja falta de oportunidade, não seja nem falta de fé. Talvez seja falta de identidade. Falta de identidade. E quando um homem não sabe quem ele é, ele trabalha, mas sem direção. Ele casa, mas sem liderança. Ele cria filhos, mas sem nenhuma intencionalidade. Ele frequenta a igreja, sem missão. Ele vive, mas ele vive perdido. Ele sai de casa perdido. Eu gosto muito de uma ilustração do pastor Davi Merck, e eu vou pegar emprestado parte dela aqui. Ele fala sobre o agente Bourne. O filme A Identidade Bourne, de 2022, é o primeiro filme da série. Um homem, o Jason Bourne, ele é resgatado quase morto, sem memória alguma. Ele não sabe nem o seu próprio nome. Talvez muitos aqui já assistiram. 2002, um filme muito bom, teve sequência. Mas logo ele percebe que ele tem habilidades extraordinárias. Ele percebe que ele tem habilidade com artes marciais, idioma, vários idiomas, memória fotográfica. Tem uma cena no filme que ele está num estacionamento e ali ele registra automaticamente a placa, o modelo de todos os carros. E ainda assim, Jason Bourne não consegue fazer absolutamente nada com essas habilidades, porque ele não sabe qual é a sua missão. Então, no seu comentário, o pastor Davi Merck, ele destaca o subtítulo em português: Renascido em Perigo. E aí, então, ele conclui a sua ilustração com a seguinte frase: sem saber quem somos,
não há como cumprir a nossa missão. Sem saber quem somos, não há como cumprir a nossa missão. Assim, somos muitos de nós, homens regenerados, mas desorientados. Homens com capacidade, mas sem clareza. Homens com potencial, como é o caso desse homem, mas sem uma missão. Renascidos, mas vivendo em perigo. E aqui entra uma pergunta fundamental. Se esse é o problema, vamos olhar para o diagnóstico. Vamos passar por uma consulta. Mas mais importante do que o diagnóstico, e nós vamos olhar um pouquinho para isso, é qual é o padrão saudável. O que nós precisamos fazer? Mas nós vamos falar antes do diagnóstico. Antes de falar sobre o que o homem precisa se tornar, nós precisamos ser honestos conosco mesmos para olhar onde nós estamos. O diagnóstico. Eu pensei só em 3. Talvez essa lista fosse muito maior. Mas para não doer muito, eu separei 3. 3 retratos do homem moderno. Estamos falando de nós. Mas nenhum deles é o padrão de Deus. 3 retratos que a Escritura não reconhece. O primeiro, o homem passivo. Gênesis 3, 6 indica, segundo o pastor Davi, se você lê o livro ou ainda vai ler, ele defende que Adão estava presente com Eva no momento da tentação. E nós sabemos a história. Ele não disse uma palavra. Ele não fez nada. Ele ficou parado. Quando ele foi questionado por Deus, ainda ele colocou a culpa na mulher e colocou a culpa em Deus. A sua omissão nos custou tudo. Mas vamos pensar em nós. Séculos depois, a passividade masculina ainda é um pecado silencioso, é um pecado muito, 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 meus irmãos, destrutivo. O homem que empurra a família com a barriga, que deixa a esposa liderar, porque é mais fácil desaparecer, ficar à sombra, ser aquele que assiste a vida da sua casa como um mero espectador. Esse é o homem passivo. Tem uma imagem que eu trouxe e eu quero que você observe. O helicóptero que caiu e a caminhoneira Leilani. O helicóptero que estava o Boechat, caiu sobre um caminhão em São Paulo. Então uma caminhoneira chamada Leilani corre para socorrer o colega que estava lá preso nas ferragens. E essa cena, irmãos, viraliza. Não sei se você lembra. Essa cena viralizou. Mas não viralizou por causa apenas da Leilani lá pendurada na porta do caminhão, tentando socorrer o outro caminhoneiro que estava ali preso nas ferragens. Por que você acha que essa imagem viralizou também? O que chama atenção é um homem, enquanto ela está lá pendurada, um homem filmando, imóvel, sem levantar um dedo. Aliás, ele estava levantando o dedo no celular. Homens inertes, paralisados, homens com amnésia, que se esqueceram da sua identidade, da sua vocação, homens sem atitude, ou com esse tipo de atitude.
esse não é um homem parecido com Jesus. Jesus nunca foi passivo. Esse é o primeiro. O segundo é o homem confuso. O inimigo, vamos falar do inimigo de novo? O inimigo, ele não proibiu o homem de amar e de lutar. Ele apenas substituiu essas duas coisas, sabe por quê? Por falsificações. De novo, eu pensei várias. Mas para não doer tanto, eu trouxe 2 exemplos apenas. Eu escolhi 2 que são bem gritantes nos nossos dias, mas que ilustra bem a ideia sobre amar e lutar. O primeiro é a pornografia. A pornografia que oferece paixão sem preço, oferece autogratificação. E essa autogratificação, ela imita o amor. Não custa nada. Pesquisas hoje mostram aumento significativo dos divórcios, nós sabemos disso, mas divórcios entre quem consome pornografia. E quase a metade das pessoas admite que isso prejudicou a sua vida afetiva. E o mais grave ainda, o cérebro passa a responder, a funcionar ao artificial. Perde a sensibilidade do contato, do real, do que realmente ele deveria colocar os seus olhos e a sua atenção. O que era para ser conexão com outra pessoa, com o seu cônjuge, com uma pessoa de verdade, vira isolamento. A pornografia, ela treina o homem para um amor sem responsabilidade. Apenas amor próprio, sem custo, sem trabalho nenhum, sem presença. Uma tragédia, irmãos. Uma tragédia. E trabalhando com aconselhamento ou conversando com pessoas, eu acredito que os pastores presentes aqui têm a mesma experiência. Isso não está tão distante de nós, nas nossas igrejas, nos nossos homens. Está muito fácil hoje. Eu dei para um grupo de homens uma palestra sobre pornografia. E aí eu queria estudar um pouco mais, fazer um pouco mais de pesquisa sobre o funcionamento da pornografia no cérebro, porque está relacionado ao vício. E eu tive muita dificuldade, porque cada vez que eu ia fazer ali uma pesquisa, buscar alguma coisa sobre pornografia, aparecia ali pornografia. Eu tive muita dificuldade em lidar com aquilo, porque está muito fácil. Está muito fácil. Mas vamos para o segundo exemplo. Os videogames. Os jogos que oferecem adrenalina, oferece dopamina. A gente está falando tanto de dopamina agora. Sem risco. Cada vez mais homens, eu não estou falando de crianças, não estou falando de adolescentes, estou falando de homens. Estão trocando o mundo real por mundos virtuais. E o jogo, aquele jogo é legal, né? Ele entrega aquela sensação de conquista. Mas é uma luta, mas não é uma luta na vida real, não exige nada. Enquanto o homem acumula lá no jogo muitas vitórias, a família está lá, esperando um protetor real, de verdade. E o mais preocupante, sempre tem o mais preocupante. Mesmo numa situação dessa, de estagnação, muitos sem trabalhar, sem estudar,
Muitos relatam, está tudo bem, está tudo certo. Há heroísmo para eles, mas nós estamos falando de um heroísmo virtual. Não passa, na verdade, de ausência. Esse também não é um homem parecido com Jesus. O homem que é viciado nessas substituições, ele não percebe que ele está pouco a pouco perdendo a capacidade em fazer aquilo que ele foi feito para fazer. Então eu disse no início, o inimigo não tirou o amor do homem, apenas substituiu por uma imitação barata, e que muitos estão caindo facilmente. Esse é o segundo retrato, o homem confuso. E o terceiro e último, do diagnóstico que nós estamos fazendo, o homem infantilizado. Menino em corpo de adulto. Talvez você conheça alguém assim. O pastor Renato Vargens, em seu livro Masculinidade em Crise e seus efeitos na igreja, olha o título do livro. Ele cunhou uma expressão que vale a pena ela ser repetida devagar. Meninos em corpo de homem. Não é um exagero retórico uma frase como essa. É um diagnóstico pastoral, preciso. Nós estamos falando dentro da igreja. Pastores, conselheiros, têm visto isso nas suas igrejas, talvez em alguns casos, toda semana, homens que envelheceram biologicamente, mas nunca amadureceram nas suas responsabilidades. São homens de 30 anos, 40 anos, que ainda vivem sob a sombra do pai, da mãe, não necessariamente na mesma casa, mas na mesma postura, esperando que alguém decida por eles, esperando que alguém os empurre, esperando que a vida comece, mesmo sem ele precisar ir buscá-la, sem fazer esforço nenhum. E o resultado disso aparece dentro de casa de um jeito muito concreto. É a esposa que ora com os filhos, porque ele nunca assumiu essa função. É ela que lembra os compromissos da igreja, porque ele nunca sentiu que aqueles compromissos eram seus. São os filhos que puxam o pai para o culto, e ele vai, mas vai como alguém que é levado, não como alguém que lidera. Está presente no banco ou na cadeira da igreja, mas ausente na direção. Ocupa o lugar de pai, sem exercer o papel de cabeça. Está dentro de casa, mas na responsabilidade está do lado de fora. E o mais grave, ele não percebe. Ou, se percebe, se acomoda. Afinal, se alguém está fazendo, ok, por que assumir? E a Escritura não conhece esse modelo, irmãos. Quando Paulo escreve às igrejas, às famílias, ele fala com os maridos, com os pais, com os homens, porque ele pressupõe que eles estão no lugar onde Deus os designou. O problema do homem infantilizado não é a falta de capacidade. A capacidade está ali. O problema do homem infantilizado é a falta de decisão em crescer. Só isso. Eu diria essa frase da seguinte forma: corpo de homem, mas alma de menino. Mas lembre-se, a Escritura não conhece esse modelo. Esse também não é um homem parecido com Jesus.
Acabamos de ver 3 diagnósticos. Mas qual é o padrão? Quem define o que é ser homem? Não é a cultura, como foi dito. Não é o sentimento. Não é a experiência. A pergunta central para nós nessa noite é: como Deus define a identidade e a missão masculina? Não é pelo meu medidor moral, mas qual a vontade de Deus? O que diz a palavra de Deus? No livro O Homem Bíblico, eu trouxe, esse é da editora Nutra. Tem uma frase nesse livro, na página 31, que eu coloquei aqui, que eu queria ler para você. A vontade de Deus para o homem é definida na semelhança de Cristo. Veja, nenhum homem pode ser um homem de verdade, a menos que cresça nas qualidades de Cristo. E aí tem uma dica aí para nós. O homem deve orar rogando a Deus por tais qualidades regularmente e buscar vivê-las diariamente. Eu mudaria essa frase dizendo assim: o homem deve orar diariamente, não apenas vivê-las diariamente. Olha o que diz Romanos 13:14. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. A carne fica de fora. Quer saber mais características? Agora eu vou falar aqui como vendedor, porque eu falei um pouquinho de mim, mas não falei também que eu trabalho com venda. Não de livro, mas sou vendedor. O que você me der, eu vendo. Posso vender essa caneca, pastor? Estou brincando. Se você quiser saber as características, tem alguns exemplares ali do Homem Bíblico, caso você queira adquirir. Nós lemos no início, agora há pouco, Efésios 4:13. E nós dissemos que Deus define o que é ser homem. A palavra traduzida como pleno conhecimento, lá do versículo 13, é epignosis. E é legal, às vezes, a gente ver ali o significado das palavras. Epi quer dizer sobre, em direção. E gnosis quer dizer conhecimento, em direção ao conhecimento. Pleno conhecimento. Não é conhecimento, eu já disse, intelectual. Nós estamos falando da prática. Nós não estamos falando de um conhecimento acadêmico. Epignosis é intimidade que transforma. Conhecer alguém tão bem que você começa a agir como essa pessoa. Eu acho que você entende isso bem. Quando eu falo assim, andar junto com alguém e você começa a agir como essa pessoa. Quando eu estava lá estudando, eu lembrei de alguns exemplos no meu caso. Porque você já reparou, né? Quando a gente fica por muito tempo com uma pessoa, nós ficamos parecidas com ela. Tomara que seja só relacionada a coisas boas, né? Minha esposa, não conta para a mamãe, tá, tu? Minha esposa, ela tem um jeito de bocejar. E eu descobri que eu faço igualzinho ela. Eu não fazia. Mas eu ficava prestando atenção. E um dia eu me dei conta que eu faço igual ela. Às vezes eu até falo isso no aconselhamento para casais. Como explicar isso? Por que nós falamos parecido? Por que nós agimos parecido? Por que nós nos comportamos de uma forma parecida com outra pessoa? Qual é a resposta para isso? Convivência. Intimidade.
andar junto. Nesse texto em Efésios, Paulo está ensinando que pleno conhecimento de Cristo é conhecimento íntimo, direcionado, aprofundado com Cristo. Se Cristo é o nosso modelo, nós precisamos conhecê-lo. Conhecer a Cristo, eu reconheço que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Pronto, acabou. Agora, além de meu Salvador, Ele é o meu referencial de vida. É conhecimento íntimo dEle. Mas, pensando nos nossos dias, de quem é esse Jesus que nós estamos falando? Quem? Quem é esse Jesus que você conhece? Nós precisamos ser honestos, precisamos que a cultura cristã, a sociedade, produziu 2 retratos distorcidos de Jesus, mas preste atenção, nenhum desses 2 serve de modelo. O primeiro é o Jesus frágil. O Jesus que nunca confronta, o Jesus que nunca incomoda, o Jesus que nunca exige, o Jesus que está na moda ser seguidor de Jesus. Um Jesus terapêutico, um Jesus gentil, e tão gentil ao ponto de ser inofensivo. Um Jesus que só conforta, que nunca desafia. Esse Jesus apresentado, esse que eu acabei de descrever, não forma homens de verdade. Ele mantém os homens apenas confortáveis. Esse Jesus é o Jesus ideal para aquele que quer uma religião sem custo, sem trabalho. Aquela coisa boa que é estar na igreja. Aquela igreja que nem fala de pecado. Porque tem igreja que hoje, que eu tenho certeza que é proibido falar essa palavra pecado. Sem custar nada. Mas esse Jesus não é o Jesus dos evangelhos. Mas tem o segundo, eu separei só 2. O Jesus dominador. Aquele Jesus que é usado para justificar o autoritarismo. Aquele Jesus, gostaram do Jesus bombado, né? Aquele Jesus reduzido à cabeça da casa, entenda que tipo de cabeça eu estou falando. Aquele Jesus como se fosse um comandante militar. Um Jesus que exige submissão, mas nunca serve. Um Jesus que governa, mas não lava os pés. Lembra o Jesus que serve, o que ele fez? Esse Jesus também não é o dos evangelhos. Esse Jesus é uma projeção que para mim não é mais do que uma insegurança masculina e ainda vestida de algum tipo de teologia. Nenhum deles é o verdadeiro. O verdadeiro Jesus, agora vamos falar do verdadeiro. Ele é intencional, ele é presente, ele é responsável, ele é corajoso, terno. Tem força, tem autoridade, mas ele usa tudo isso para servir. Ser homem é ser parecido com Jesus. E Jesus não era frágil, não era passivo, não é dominador, ele é intencional, ele é presente, ele é responsável, ele é espiritual. E isso não é teoria, isso é vida real. Irmãos, ser parecidos com Jesus tem endereço.
E eu quero ver com você agora qual é o padrão na vida real. No nosso dia a dia, no nosso ambiente, no nosso viver diário. Tantos exemplos, mas não dá tempo, só alguns. No trabalho, caráter. Pensa no trabalho, agora você começa a pensar no trabalho, no momento em que ninguém está olhando. Aquela nota fiscal que podia ser diferente, aquele contrato que podia ser interpretado de outra forma. Quantas possibilidades ali, quando ninguém está olhando. E é ali, quando ninguém vê, que a decisão mais fácil seria a desonesta. É a hora que o caráter, por isso eu escrevi caráter ali, que o caráter revela. Não no sermão, no domingo, que você vai mostrar o seu caráter. Você vai mostrar segunda-feira, 9 horas lá no seu trabalho. Na terça-feira, às 14 horas lá no seu trabalho. Caráter é quem você é quando a câmera está desligada. Segundo exemplo, na liderança. Já acabamos de falar como foi a liderança, como é a liderança de Jesus. Jesus não liderou com distância. Ele liderou ali presente. Eu já dei o spoiler aqui, o que ele fez para os seus discípulos antes de morrer? Ele lavou os pés dos homens que ele liderava. Liderança cristã não é em casa assim. Liderança é quem manda. É quem serve primeiro. Muda isso. É quem serve primeiro. É o homem que acorda cedo para que a casa funcione. É o homem que percebe quando a esposa está precisando de ajuda, quando a esposa está esgotada. E aí ele não tem que ficar ali esperando ela pedir para ajudar. Irmãos, o caminho da carne é mandar. O caminho de Cristo, o modelo que nós queremos seguir, é servir. O terceiro exemplo, na amizade, nos nossos relacionamentos, responsabilidade. Você sabe de um irmão, o exemplo que eu pensei é esse. Você sabe de um irmão que está ali tropeçando, que está distante. Aquele irmãozinho que sumiu da comunhão. O que é mais cômodo para nós? Fingir que a gente não viu nada. Só que daí você finge, aí o que é mais fácil depois? Criticar, deixar de lado, julgar. Mas qual é o padrão de Cristo? O que nós estamos buscando? Ir buscar. Não para julgar, mas para estar ali junto, presente. É fazer aquela ligação difícil, aquela mensagem difícil. Naquele horário difícil. Marcar aquele cafezinho que ninguém mais marcou. E fazer a pergunta que ninguém ainda perguntou. Como você está de verdade? Eu tenho medo quando eu pergunto para alguém, tudo bem? Eu tenho medo da resposta. Mas eu queria que a resposta fosse sincera. O que está acontecendo de verdade? Essa pergunta é boa. Ela faz diferença. Nessa hora você pode ajudar um irmão. Porque você vai se lembrar que o homem parecido com Jesus, ele vai buscar o irmão que caiu, porque um dia alguém foi buscar ele. E por fim, em casa, presença, estar ali presente. Sabe por quê? A presença intencional é um ato hoje mais contracultural que um homem pode praticar. É você chegar em casa cansado, depois de um dia longo, você está esgotado, o seu filho te chama, a sua filha quer te mostrar algo, a sua esposa quer conversar, você está com a sua energia ali esgotada a zero.
Mas é aqui que o homem parecido com Jesus aparece. Quando não é fácil. Quando você não tem disposição. Mas quando você para, mesmo sem querer, porque você olha e fala assim, eles precisam de mim. Essa é a transformação, a epignosis que nós falamos. Paulo usa uma palavra profunda. Ele não está falando apenas de informação. Ele está falando sobre se tornar como Cristo. Para isso, nós precisamos limpar a lente e se tornar como Cristo. Agora, deixa eu falar com você, homem, meu irmão, sem filtro, só tem homem aqui, sem discurso bonito. Uma pergunta para você, não para você me responder, mas para você fazer uma reflexão sincera. Para você pensar agora. Você sabe quem você é? Ou você só está funcionando no automático? Pense. Porque eu vou repetir aqui. O que nós estamos propondo não é teoria. Nós estamos falando de vida real. São decisões que você precisa tomar quando você sair daqui. Coisas que você precisa fazer quando você sair daqui. Para nós concluirmos, irmãos, o processo. Tem um processo, como que isso acontece? Porque a essa altura você deve estar pensando assim, Daniel, eu entendo esse padrão. Mas como? Como um homem como eu se tornaria mais parecido com Jesus? Nós estamos falando de Jesus. E nós precisamos nos tornar mais parecidos com Jesus. Esse processo tem um nome. Santificação. Você não muda de uma vez. Eu agora no mês de julho, eu completo 36 anos de vida cristã. E esse processo, durante 36 anos, e quantos mais o Senhor me der, vai estar acontecendo. A gente muda um pouquinho por dia, mas tem que mudar todo dia. De glória em glória, pequeno. Um dia dá certo, no outro mais ou menos, mas de forma consistente. Sobrenatural. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Romanos 8:29 diz que Deus, Ele não desperdiça absolutamente nada no processo de esculpir a imagem de Cristo em você. Cada circunstância difícil, são muitas, né? No casamento, o filho, eu ia falar o filho adolescente, aí ele vai achar, estou falando dele. O patrão, cada conflito que você queria evitar, meu irmão. Tudo isso é um martelo na talhadeira, ali, na mão do Espírito. Como cooperar com o Espírito? A pergunta não é, isso vai acontecer? A pergunta é, cooperar com o Espírito na prática significa exposição contínua da palavra.
eu sempre vou incentivar a leitura da palavra. Não aquela leitura por obrigação. Não aquela leitura anual da Bíblia. Mas você deixar a Escritura falar sobre você. Não falar para você apenas. O que esse texto diz sobre quem eu devo ser? A oração para te ajudar nesse processo de transformação. A oração não é só um pedido. Eu falo que nós precisamos tomar cuidado com aquela oração que nós somos pidonhos. A gente fica só pedindo coisa para Deus. Mas a oração é um lugar onde você para. Um lugar onde você reconhece que você não consegue sozinho. E você pede para que o Espírito faça aquilo que você não pode. E a comunidade? Temos que falar da igreja. Eu gosto muito de falar sobre isso. Para homens, o homem que tenta crescer sozinho, cresce devagar. Está comprovado. Se não fosse isso, estava cheio aqui. Há uns dias atrás teve o encontro anual da Saibres. Eu encontrei o Clinton lá, né? Pastor. Tinha acho que mais de 1000 mulheres. A gente faz uns encontros da Ubresp aí, dá 100, 120, 180. O homem que tem irmãos, que falam a verdade, com amor, esses crescem rápido. Comunidade não é só uma convivência agradável. Eu estou cansado de ouvir, fala assim, vamos fazer uma programação, vem meia dúzia. Vamos fazer um churrasco, não cabe de tanta gente que vem para o churrasco, né? Não dá, irmãos. Eu também amo churrasco. Mas vamos lá também lavar o muro da igreja. Vamos lá ajudar o irmãozinho que está precisando bater uma laje lá na casa dele. Ainda bem que começou a chover, assim não dá para a gente ir embora, né, pastor? Desculpa. Acho que já deu meu tempo aqui. Estar aqui nesse encontro de homens hoje é parte desse processo. Nós temos incentivado os homens, em cada encontro, em cada atividade, a não serem ilhas. Nós temos uma tendência a nos isolar. Temos, pode ter certeza. Nós estamos incentivando os homens que se abram, que compartilham. E por fim, tem 4 ali. Obediência nas pequenas coisas. Eu já disse, você não vai mudar de uma vez, você vai mudar todo dia. A transformação começa com a próxima decisão. Não adianta você ter uma resolução e falar assim, eu vou sair daqui e vou ser outra pessoa. Não vai funcionar assim. Como que funciona? Através do próximo passo. Quando que é o próximo passo? Hoje, agora, quando você sair daqui. E eu quero fechar da forma que a gente começou. Identidade gera missão. Se você sabe quem você é em Cristo, você sabe o que fazer. Você vai liderar a sua casa, você vai amar a sua esposa, você vai discipular os seus filhos, você vai servir na igreja. Você vai viver com propósito. Na conclusão do livro, alguns ganharam aí. Está escrito assim: masculinidade bíblica compreende ser um homem segundo o coração de Deus, que se parece com Cristo, protege como Cristo, produz para a glória de Cristo. Jason Bourne, que a gente viu lá no início na nossa ilustração, ele tinha todas as habilidades, mas sem saber quem ele era, ele conseguiria alguma coisa? Não conseguiria nada. Agora você, meu irmão, você foi regenerado. Você tem o Espírito Santo. Você tem a palavra. Você tem irmãos. Mas você sabe quem você é? E não é para você sair daqui achando assim, Deus quer homens perfeitos. Não. Deus quer homens conscientes. Homens
que acordam toda manhã e decidem: hoje, em Cristo, eu escolho a minha missão. Hoje, eu escolho ser mais parecido com Jesus. Acorde assim amanhã, na segunda-feira. Eu escolho a minha missão. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Hoje. E amanhã. Não é, como eu disse, sobre mudar tudo. É sobre dar o próximo passo. Porque nós vimos aqui que o Espírito que começou essa obra em você, ele não vai parar até terminá-la. Sem identidade. Lembra da identidade? Você precisa dela, né? Você cristão, você tem uma identidade. Sem identidade não há missão. E sem Cristo não há identidade. Amém? Deus abençoe.